Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Olá você, a mais uma taverna da Não Tagarela. Tudo bem com todo mundo aqui presente? Quem está vendo agora, quem está vendo depois? Espero que sim, numa pauta um tanto quanto boa, como todas são, mas especialmente essa estou muito animado, que é como o RPG influenciou na cultura pop. Temos muitos exemplos, muitas coisas para falar e, como sempre, a Jujuba não sabe do que dizer, mas antes temos nosso convidado aqui. Por favor, se apresente. E aí, galera, beleza? Meu nome é João, também conhecido nas internets como Rocharco. Tenho produzido um conteúdo pro Instagram, TikTok, YouTube sobre RPG e impressão 3D de modo geral. E vamos ver quantos minutos a gente demora pra falar de Stranger Things hoje, né? Aí, tem muitas coisas pra falar. Muita. Pra começar, Jujuba, qual você gostaria de puxar pra começar, então? Eu Sem não, ser a Stranger pauta Things. sua. Na minha, né? Sua, Então tá. Como já deu pra... Provocações à parte, como já deu pra deixar... Como já deu no próprio nome indica, a gente sabe muito bem que muitas obras, muitas coisas da nossa cultura pop hoje em dia foram influenciadas por RPG de forma indireta ou direta mesmo. Como um dos maiores exemplos que eu tenho hoje em dia, que eu não sei o quão senso comum é essa informação, creio eu que não seja a coisa mais misteriosa do mundo, cacete, que novidade, ou enfim, que seria o quê? Hora de Aventura. O clássico e o famoso dos anos 2000 e 2012, que ainda demora a acreditar que já faz 10 anos, né? Enfim, que os produtores mesmo já falaram que grande parte dos episódios vieram com ideias do que eles gostariam de fazer numa mesa de RPG. E particularmente dizendo, Hora de Aventura é um grande RPG. Sim, eu acho que é uma boa fonte de criatividade. O que eu gostaria que acontecesse nas minhas mesas de RPG. Eu acho que é um bom ponto de start do roteiro. E dá pra ver. Dá pra ver perfeitamente. Quem já assistiu Hora de Aventura sabe, um episódio é mais maluco que o outro. Rolaram no dado, né? Cada episódio. Exatamente. Rolaram um desenho e... veio isso aqui. É isso hoje. Qual vai ser a temática de hoje? Vamos colocar uma criatura que pode simplesmente controlar a mente de qualquer pessoa num dos primeiros episódios da série. Fingir que não tem nada demais. E aí vamos evoluir ele com o passar da série até ele virar, sei lá, só a entidade mais demoníaca de Hora de Aventura inteiro? Que não, né? Vulgo o Lich. Que aqueles que sabem, né? Cara, eu acho que, querendo ou não, pra muitas pessoas, Hora de Aventura foi uma baita de uma iniciação pro como seria uma pegada de um RPG. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que veio... Inclusive veio o RPG de Hora de Aventura, né? O RPG mesmo e tal. Não tive a oportunidade de jogar ainda, porque o backlog está cada vez maior, a prateleira está cada vez mais pesada e eu tô com cada vez mais medo de morrer esmagado por ela. Mas assim... Não seria triste. Afinal... Ia morrer feliz. Morrer feliz. Quem não? Mas eu acho que às vezes até mesmo antes do Hora de Aventura a gente tem como era uma representação do RPG antes e depois de alguns eventos maiores aí, como Critical Role e tal, em outras mídias, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, se vocês lembram, porque era muito sutil. Talvez vocês já viram figurinha e tal. Bob Esponja já fez referência a D&D. Dexter, o menino baixinho, ruivo do laboratório, já fez referência a D&D. Só que era uma parada que passava muito batido pra todo mundo, assim. E aí depois, a gente passa alguns anos, a gente vem com outros desenhos como Hora de Aventura, onde é um negócio realmente marcante. É um negócio que, assim... tem digamos assim, uma minutagem de tela muito maior, né? Então, o que teve nesse meio do caminho que fez com que Hora de Aventura chegasse nesse patamar? Por que os desenhos não influenciaram o RPG e o RPG começou a influenciar os desenhos? Ou qualquer outra mídia que seja?
Isso é uma boa pergunta pra ser respondida. O que tu acha, Detona? Não, eu quero saber sua opinião também, tá muito quietinha. Não, eu tô querendo saber a sua opinião, pode ter sua. Entendi. Bom, eu acho que na minha visão, até certo ponto, como o RPG, por muito tempo, ainda era uma coisa nichada, aquele negócio, vamos caçar os nerds que jogam RPG e tudo mais, demorou até ser uma inspiração muito clara pra desenhos, séries e por aí vai. Porque, querendo ou não, e mesmo que fosse, a gente não tem muita coisa comprovada. Porque muitas vezes o povo esquece que... Não é que esquece, mas o povo, tipo, eles não falam a longo prazo, por exemplo, não, inicialmente a minha inspiração foi essa, não. Porque eu acho que o desenho e as séries evoluem tanto da ideia original que eles falam assim, acho que não tem por que falar agora do como isso começou. Vamos falar agora. Eu acho que tem duas coisas muito fortes nisso, Detona. Uma que todos nós, menos você, tem, de todos nós aqui envolvidos, que é a internet. Boa. O boneco é Jujuba, tá? Não é comigo. E eu acho que aquela coisa que veio muito por conta da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel, e essa coisa toda que é se perder a vergonha do ser nerd. Porque, cá entre nós, mais nerd que jogar RPG é só jogar LARP. Depois do LARP não tem mais nada. A camada já é o fundo do poço, já da nerdice. Eu não cheguei nesse nível ainda, glória a Deus. Eu tô muito de boa onde eu tô. Todos aqui chegaremos nesse nível. A gente sabe. A gente sabe. É igual beber cachaça barata no final do rolê. Você sabe que algum dia vai acontecer com você, entendeu? Vai. Talvez não seja hoje, mas algum dia vai acontecer. Então, todos veremos nesse mesmo buraco. Eu acho que o ponto principal dessa crescente do RPG são essas duas coisas somadas. Porque a internet, do ponto de vista, agora sim, muito piração e muito, muito longe, tá? Eu acho que ela aproximou as pessoas de uma forma onde as pessoas de cantos diferentes do mundo, elas descobrem que elas gostam de coisas, que elas não são a única pessoa do mundo que gosta daquela coisa X. E aí elas têm mais gente pra falar sobre, e elas veem que, sempre me falaram que eu sou esquisito, mas tem mais 50 mil pessoas esquisitas aqui comigo. Então tô suave, eu não preciso de mais do que essas 50 mil pessoas aí, né? Então eu acho que essa coragem pra se soltar e pra falar das coisas que as pessoas gostam, não só pra RPG. Eu acho que isso deu muito poder e deu muita característica e muita personalidade pras coisas a partir da evolução da internet pra esse meio. Até porque como produtor de conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, né, na cultura pop, HQ, vamos falar de séries animadas, séries não animadas, Stranger Things, oi? Quando tu vê que tem um público tão grande, que antes parecia que não era grande, porque tava todo mundo se escondendo em cantos diferentes, tu vê que, não, pera, tem um público aqui, essa galera vai entender o que eu tô falando, vamos colocar? Tipo, tem demanda. Uhum. E é uma coisa que, aí, já puxando para Stranger Things, a 4ª temporada de Stranger Things, ela fez uma coisa que a primeira temporada tentou fazer, que é flertar e homenagear o RPG de uma forma digna. Tentaram fazer isso na primeira temporada, mas eram as crianças jogando, era aquela coisa de criança. Só que chega na 4ª temporada, eles fazem aquela edição do grupo jogando RPG em paralelo ao jogo de basquete e, convenhamos, com uma música muito maneira e com uma cena muito bem construída, muito bem feita, com muitas rolagens de dado em câmera lenta, que isso consegue passar para o público uma ideia de que o que é esquisito e nerdice até certo ponto pode ser visto como uma coisa interessante, uma coisa legal. Então pode ver. Qual que é a camiseta de Stranger Things que você mais vê as pessoas usando por aí? É do Hellfire Club. E ela só veio na 4ª temporada. E é a série de maior sucesso, se não me engano, tá? Posso estar falando a maior asneira da face da Terra. Mas eu acho que é a série de maior sucesso da história da Netflix. A série com maior audiência. E só na 4ª temporada se teve um símbolo, digamos assim, para ser carregado em uma camiseta e tal. E aí as pessoas que às vezes nem jogaram RPG compraram porque é legal. Porque o Hellfire Club é maneiro e o Ed é um baita personagem. Então, assim... tudo depende da forma que se aborda, né? Segunda maior, acabei de conferir. Pensando muito no ponto de vista da época
que, tipo, a internet já era uma coisa grande, mas não era um mainstream total, sabe? Ainda era uma coisa meio que a gente, sei lá, como eu falei, 2012, 2013, quero ver vídeo no YouTube, qualquer asneira, Minecraft, qualquer coisa que passava, sabe? Não era RPG ainda, apesar de ser uma coisa que já estava sendo construída, não era o mainstream que bombou. Critical Role já fazia sucesso nessa época, se não me engano. Mas, ainda querendo ou não, era uma coisa que é o que atraía mais o Critical Role nessa época. Era ver os dubladores num outro meio, e não a parada do RPG em si. Foi criado muito esse movimento agora, quer dizer, de uns tempos pra cá, eu acho que eu arriscaria dizer, no ponto de vista brasileiro, 2020, principalmente com o Ordem, que trouxe movimento a galera muito pra RPG, mas também tinha os Nerdcasts, tinha todo esse movimento que atraía a galera, os podcasts que atraía a galera pra esse nicho de RPG. Que eu arrisco dizer que hoje podemos começar a dizer que não é mais tão nicho assim. E sem falar o efeito pandemia. Definitivamente. Grande parte das pessoas que começaram a jogar RPG num passado próximo relatam que começaram por causa de pandemia. Aí. Não, assim, é igual gente que toca Legião Urbana no violão. Sacode a árvore, cai uns 10. Então, é uma coisa que chamou muita atenção, e isso se refletiu na cultura pop. O Vox Machina, né, a série animada da Prime, que inclusive foi renovada para a última temporada, e antes da última temporada sair, eles o Critical Role já renovou com a Prime. Não tem o mesmo, pro grande público, o mesmo apreço de Vox Machina, né? E já conseguiu engatilhar uma na outra. Isso foi o quê? Depois da pandemia. A mesa de maior sucesso de Ordem Paranormal do Selbit, com aqueles streamers todos de vários lugares e tal, de vários países diferentes, ela aconteceu depois da pandemia também. Porque Ordem começou, aí vocês são mais fãs de Ordem do que eu, vocês vão me pontuar bem. Se não me engano, o Ordem começou no início da pandemia, mais ou menos por ali? Foi, pior que foi. Foi por ali, né? Mais então ali ele começou a construir, lógico, o Selbit já era absurdamente gigantesco, trouxe público, aí vem Tormenta com Tormenta 20, que foi uma reedição, foi um respiro para o maior RPG do Brasil, junto nessa mesma leva, no meio da pandemia, que ninguém tinha absolutamente nada para fazer, e foi uma forma que as pessoas encontraram de socializar, e aí uma coisa foi levando a outra, que foi levando a outra. Até a gente ver o Selbit batendo o recorde do Critical Role com aquela campanha. Não só, mas também a pandemia meio que forçou a galera a jogar online, o que, tipo, meio que você que tá lá no fim do mundo, eu lá de Tumbiara, tadinha, consegui achar gente pra jogar, porque de repente tá todo mundo online jogando. Jogava com uma amiga minha melhor amiga que morava na Inglaterra. Era uma loucura por causa do fuso. Mas a gente dava um jeito, porque a gente queria jogar junto, pô. Você pode jogar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E aí vem o ponto. Com o interesse das pessoas começarem a voltar a atenção pro online, toda a galera de Roll20, Foundry, não sei o que, começou a desenvolver, essa galera que faz a parte do online do RPG, começou a desenvolver para atender esse público. Sim. E aí uma coisa vai levando a outra, até a gente chegar num ponto onde tivemos um filme de D&D, que, assim, opinião polêmica, eu gostei. Sim, foi divertido. Cara, não, ele não é um filmão. Ele não é divertido. Polêmico. Ele, eu defendo esse filme. Eu defendo este filme com unhas e dentes. Este filme é bom. Ele captura a essência de uma mesa de RPG no suco de uma mesa de RPG. Ele é um filme muito divertido, tipo, acho que mesmo pra quem não entende bolhufas de RPG, tipo, é um filme divertido, ponto. Mas pra quem entende, cara, eu fui ver com os meus amigos, tipo, da minha mesa que eu arranjei na faculdade, e tipo, mano, meu amigo fez o cálculo de quantas vezes a druida usava a transformação lá pra bicho. Eu esqueci o nome, porque eu não jogo mais D&D faz muito tempo. Forma animal? Druida, forma animal de druida. Isso aí, mano, e tipo, o bardo claramente era um bardo. E eu tava, tipo...
Mano, eu não consegui parar de rir no filme porque claramente era a minha parte de D&D jogando. Cara, a piada pra mim que mais funcionou no filme foi justamente aquela do paladino, que era o símbolo da virtude, do bom senso, aí tudo mais. Aí depois que eles acabam na caverna, ele vai lá e fala assim, olha ele lá, vai continuar andando. Tem uma pedra, tá retinho, né? Tem uma pedra na frente dele. Será que ele vai dizer, ah, não, ele passou por cima? Cara, eu tava rindo tanto. E aí a cena corta, porque os dois outros personagens começam a falar um com o outro. E aí você vai ver o cara no fundo continuando andando reto, cara. Eu vi aquilo, eu comecei a chorar de rir vendo aquilo. Chorar de rir. Nossa, vou até rever o E foi filme. uma baita bilheteria. Não bombou num nível tão absurdo a ponto de eles fazerem um outro filme, pelo menos até onde eu vi, não vão fazer um outro filme, mas foi uma boa bilheteria. Eu acho que foi mais do que se esperava que fosse. Não sei se pra galera que fez, né, pros engravatados que queriam dinheiro de volta, mas pro fã, foi uma bilheteria muito maior do que se esperava, eu acho. Sim, é porque todo o problema do filme foi divulgação. Se eles tivessem esperado alguns dias, se tivesse tido uma pesquisa de marketing, eles tivessem esperado, eu acho que não foi nem um dia, acho que foi um mês. Se eles tivessem esperado um mês pra postar, pra lançar o filme, eles teriam lançado na mesma época de Baldur's Gate, que foi quando estourou o RPG. Uhum. Isso teria feito o filme deslanchar na bilheteria. Uhum. E aí a gente entra pra uma outra parte da cultura pop, né? Videogame. A gente tem aí o Baldur's Gate, que é indiscutivelmente, assim... Quem discordar de mim, desculpa, mas você tá errado. O maior jogo do século, tá? Então, assim, Pera, calma. Zelda Ocarina of Time é século passado, certo? Não. Não? Então, Século passado... Não. Não? Foi depois Meu amigo, século passado, tecnicamente, século passado é 1925. Não, você tá confundindo século com milênio, querido. Não, século é 100 anos. Não, século É passado... década. Ocarina of Time é de 98. Aí, Séculos- então pronto. Século passado. Desculpa, eu falei errado. Falei milênio. Desse milênio. Milênio. Isso, eu falei é. errado. Perdão. Calma, gente. Hoje eu já meu cérebro já derreteu. Já fiz muita coisa. E eu aqui querendo te corrigir. Enfim. Sim, depois que... Beleza, já tiramos o Zelda da reta. Baldur's Gate tem esse patamar aí agora. E aí, ele abriu precedente para outras paradas, né? Clair Obscur é um RPG de turno. E convenhamos, é um nicho do nicho do nicho. E muita gente acha chato. O Baldur's Gate também era para ser essa parada que muita gente acha chato. Cresceu tanto, quebrou certos preconceitos. E aí a galera foi jogar. Tanto que Clair Obscur provavelmente vai ganhar prêmio de jogo do ano. Alguns levam, pelo amor de Deus. Se não levar de trilha sonora, aí a gente vai ter que ir pra rua pra levantar cartaz e fazer protesto, porque não tem condição. Porque o problema é que lançou Silk Song, né? Não, mas trilha sonora... Eu não quero saber Não, se... trilha sonora, tudo bem. Aí é os 500. Mas RPG, apesar de eu estar com Silk Song na cabeça. RPG. Não, de fato, Baldur's Gate... Cara, é um jogo que, como a gente falou, cultura pop, porque quando a gente fala cultura pop, vem muito associado à parte das séries mesmo, mas jogos são claras as coisas. Até livros e tudo mais, mas como livros eu já não sou muito, né, eu não tenho uma versalidade muito grande, eu não posso comentar, eu gosto do meu nicho, só do meu nicho, mas enfim. Cara, vamos ver. Até, querendo ou não, a gente pode até colocar que muitos jogos de cartas também foram inspirados numa pegada meio RPG. Porque, por exemplo, RPG porque a gente pensa muito dados e tudo mais, é uma questão de narrativa, de história, de personagens envolventes e tudo mais. A gente pode... Eu estou fazendo um alongamento muito grande pra fazer isso. Mas, por exemplo, quando tem aquele... Como é que é o nome daqueles enigmas mesmo que o povo joga na internet pra fazer? Por exemplo, que... Normalmente os developers de jogos de terror jogam... Não vou saber o nome. Não é NRG, como é que é o nome? Ai, droga, como é que é o nome? Ih, já era, esqueceu. Foi esse trem já partiu. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Não. Não, foi mal. Por exemplo, quando eles jogam. Quando uma pessoa joga uma imagem, por exemplo. A imagem isso daqui é. Sei. Tipo, jogaram um enigma.
Isso. Jogaram um Enigma, tipo assim, igual o anúncio, agora eu vou longe demais, não sei nem se eu tô falando a mesma língua de vocês. Quando foram fazer o anúncio do baterista novo do Slipknot, jogaram uma imagem nada a ver no site dos caras, e aí o povo baixou metadado e não sei o que, aí viu lá nome do Eloy. É isso, é esse tipo de coisa que você tá falando, né? Entendi. Perfeitamente. ARG, querendo ou não, pode ser uma forma de... eu não diria RPG, mas... Eu acho que, na minha visão, até certa forma, ARGs, por causa da sua constituição, de como ele é feito, e principalmente nas suas inspirações, tem uma pegada muito... Eu sei que tá muito puxado pro mistério e tudo mais, mas eu acho que como a galera... Como teve muita ligação da galera nerd, esse tipo de coisa, eu acho que isso tem uma certa correlação. Posso estar enganado. O que vocês acham? Como assim correlação? Eu não tô por exemplo. Muita coisa muitos ARGs se usam como base a uma pegada de... Como é que eu posso falar? Não, esquece, eu tô indo numa pira muito, muito aleatória. Esquece, eu morreu. Mas eu entendi o que você quis falar. É uma gamificação da parada. É uma gamificação de um marketing. Sim. Porque nada mais é do que um marketing, certo? Tipo assim, eles fazem isso para divulgar alguma coisa. Sim. Se eles estão fazendo para divulgar alguma coisa e eles fazem com que a comunidade se junte em volta da curiosidade, porque o mundo é movido à fofoca, é uma gamificação da parada. Sim, eu entendi. Exatamente. Não, é uma... Mas, tipo, indo também, voltando para pros... Como é que fala? Para as referências mais claras, que eu acho que a gente não pode fugir disso, que eu estava querendo fugir, mas vamos deixar aqui a menção rosa, o clássico Taverna do Dragão. Caverna? Caverna do Dragão. Cara, isso. É Taverna da Nota Garela, é taverna, tudo que é canto, devia se chamar Taverna do Dragão. O já traduziram... Dragão tem uma taverna, pô, aposentou. Aventureiro aposentou. Taverna, porque o dragão não pode. Até dragões precisam de aposentadoria, gente. Tá aí. Na próxima vez você pega um taverneiro que tá vivo há sei lá quantas gerações e o cara fala assim, como é que você tá vendo? Ah, não, eu sou um dragão. Posso te falar, a primeira mesa que eu narrei na vida, o taverneiro era um dragão de prata. Boa. Eu era muito à frente do meu tempo. Não, genial. Mas foi muito à frente do meu tempo. Mas ficou horrível. Ficou uma bosta porque foi muito à frente do seu tempo. Foi. Eu era mal compreendido. Exatamente. Todos os gênios do mundo são assim, relaxa. Mas, cara, falando de desenho, né? No caso, desenho / anime, qualquer isekai que tu pegar é RPG puro. Eu acho que pega, tipo, metade deles, assim. Não todos. Eu vi poucos isekais na minha vida. Não indo muito longe. Sword Art Online. Sword Art Online é literalmente um cara que vai pra um jogo e o jogo é RPGzão. Não, Nós temos aí Dungeon Mesh. Dungeon Mesh, ele já chega depois, porque ele chega quando essa coisa do RPG tradicional, clássico, já tá um pouco saturado. Então, o que eles fazem? Temos que enfrentar uma masmorra e tal, não sei o quê, padrão, grupo padrão, enfrentando e descendo e não sei o quê. Mas a gente precisa comer. A gente não tem dinheiro para comer. Nós vamos matar monstros e cozinhar monstros dentro da masmorra. Então, é um jogo que é um anime que ele já subverte um pouco a parada. E aí é interessante. E aí vem depois disso também, agora não sei se é depois ou na mesma época, mas vem Frieren, que é uma outra parada que ele pega e fala, ok, a aventura inteira, o RPG inteiro aconteceu, só que a elfa vive mais que os outros. E aí? É isso, é uma pergunta que faz o anime mais lindo da face da Terra. É incrível. Então, assim, é esse tipo de coisa. Aí vem para um outro tipo de anime que foi uma parada que eu não assisti, mas que também fez um burburinho na época. É porque eu não sou muito dos animes, tá, gente? Então, assim, eu vou me limitar em poucas coisas. Mas Goblin Slayer fez um barulho. Que eu, que não gosto de anime, de modo geral, não é uma coisa que me prende tanto, eu escutei falar. Eu soube que existia uma parada que chamava Goblin Slayer, era isso aí. Sim. Isso tudo vem de onde, né? Não, tem alguns animes que eu vi mais recentemente, eu também acabo não vendo tanto anime assim. E muito menos isekai, por motivos complexos. Mas alguns animes mais recentes, como o anime do Slime, The Greatest Alchemist of All Time, tá ligado? Tipo, mano, claramente, The Greatest Alchemist of All Time, os personagens têm uma fodendo ficha.
Tá ligado? Tipo, é isso. No final da primeira temporada, se eu não me engano, ou na metade da primeira temporada, mostra a ficha do protagonista. Quantos níveis que ele tem em tal coisa, quantos níveis que ele upou em não sei o que. Tipo, tem uma ficha, cara. E claramente é um mundo de RPG, tipo, é um mundo clássico. O próprio protagonista fala, tipo, se fosse num RPG, se fosse num jogo, eu faria tal coisa. Então vou tentar fazer tal coisa, sabe? Tipo, é uma referência muito clara e muito direta. E, tipo, esse anime é o quê? Eu não sei de quando que ele é, mas eu acho que ele é desse ano ou do ano passado, alguma coisa assim. Eu acho que ele é desse ano, que ele tava lançando ainda, né? Jujuba. É desse ano. Mas, tipo, vai ficando cada vez mais claro, principalmente nesse mundo de Isekai da vida. Qualquer Isekai que você vê é o protagonista upando níveis. E as coisas, elas tanto são... A cultura pop, de modo geral, ela é tão conectada que, por exemplo, o Brandon Sanderson, ele é um escritor de livros de fantasia. Esse querido escreve uns livros de 1.300 páginas com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Tipo assim, esse camarada, ele já deve ter escrito mais de 15 mil páginas de livro publicado e tal, e não sei o que, e tudo é muito RPGístico. Tanto que agora está sendo lançado o RPG do universo de livros dele inteiro. E aí é uma coisa que vai retroalimentando a outra. Eu quero jogar esse RPG porque ele me parece muito legal, muito bonito e tal. E aí eu queria ler o livro, porque um amigo meu que gosta de ler, e eu não sou uma pessoa que lê tanto, falou que era um livro incrível. Peguei um dos livros e falei, não, vou começar do menorzinho, né? Porque ele tem algumas séries e tal, vou pegar um menorzinho, 800 páginas. E aí foi indo... da Roda do Tempo? Ele finalizou a Roda do Tempo, depois que o Robert Jordan morreu. A gente pode também falar das coisas que estão sendo RPGistificadas, eu acho. Cara, eu adoro que isso virou um verbo. É que você falou a primeira vez sem errar. Porque eu fiquei pensando, eu fiquei passando a palavra na minha cabeça e falei, meu Deus. As coisas meio que foram... Porque, tipo, tu tem muito jogo, você tem muitos universos, no geral, que quando você olha e fala, putz, e se eu me inserisse nesse universo? E aí agora as pessoas estão criando sistemas de RPG pra isso. Pra você se inserir naquele universo. Tipo, sei lá, Fallout RPG. Temos o Fallout RPG. Nossa, desde a live de Verdades e Segredos, Fallout RPG ficou na tua cabeça. Não, Verdades e Segredos tá aí, Verdades e Segredos é uma RPGistificação da novela. Você está RPGistificando as coisas. Você pega uma narrativa e cria mecânicas e formas de simular ela. E Fallout RPG eu lembrei porque tá aqui em cima. E aí a gente vê algumas coisas como... Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Se não me engano, foi no lançamento de Elden Ring. Jogo tal, é um RPG, beleza. Grande RPG, grandíssimo RPG. Ele é da Capcom, né? Eu tô falando abobrinha aqui. Elden Ring? Não, é da From Software, desculpa. Da From Software. É porque não é o tipo de jogo que me pega e me foge muito os nomes. A From Software, aqui no Brasil, eles fizeram uma ação com o Mestre Pedroca para fazer uma aventura curta, jogando... agora eu nem lembro que sistema era, até porque para campanha de marketing deles isso não era tão relevante. Jogando Elden Ring em uma mesa de RPG mesmo, igual o Pedroca sempre fez. Ou seja, a From Software preferiu focar o dinheirinho dela nesse tipo de marketing. Lógico, não foi o único, mas assim, isso aí poderia ter virado anúncio de Instagram, gente. Sim, a Roda do Tempo também fez isso. O Selbit narrou acho que foi um one shot de, tipo, meio que antes da série começar. Quando... Foi. O que leva uma empresa colossalmente grande como a From Software, que, convenhamos, quando o Elden Ring lançou, já tinha maluco correndo pelado pela rua, desesperado, só do anúncio, querendo jogar, fazer esse tipo de campanha de marketing. Querendo fazer isso num RPG de mesa. Porque, querendo ou não... Gostamos muito, mas é difícil, é um conteúdo difícil de se consumir. Você vai assistir 4 horas de um vídeo de um monte de gente sentada, leigo, né, no entendimento de leigo, conversando
Não é igual um Big Brother que do nada tem um camarada passando fantasiado de banana no meio da rua. Pra quem tá passando, é um bando de gente conversando em volta de uma telinha no meio. É porque, querendo ou não, se mostrou que o Brasil é um grande mercado, graças a essa questão da cultura pop. Cara, o Brasil sempre foi um dos, se não o... Não vou falar o maior, porque né, temos outros países, mas um dos maiores mercados de consumidor de RPG desde sempre. Por exemplo... Porque o brasileiro é um dos países... O Brasil é um dos países mais criativos do mundo. Se não o mais. Aí eu vou falar que é o mais, dane-se. Eu tô falando português, eu sou clubista mesmo. O brasileiro é o povo mais criativo do mundo. E RPG envolve criatividade. Sim. É porque uma das coisas que a gente deixa mais claro em relação a isso foi a época do Caverna do Dragão. A série foi um fracasso nos Estados Unidos. Fracassou profundamente. No Brasil, ela foi um sucesso. Um sucesso. Tanto que se você chega nos Estados Unidos, já fizeram experimento, chegaram nos Estados Unidos e perguntaram sobre a série. Ninguém sabia falar sobre. Aqui no Brasil, pelo menos, eu arrisco dizer que todo brasileiro, pelo menos, ouviu o nome Caverna do Dragão. Sim, é muito famoso, deu muito certo aqui, cara. É bizarro que, às vezes, as coisas lá de fora não dão certo e aqui dá certo, justamente pra gente ser muito criativo. Um financiamento coletivo que deu mais certo aqui do que lá fora foi Fábula Última. Sim. Por exemplo. Que a galera da Jambô tava falando que, tipo, só teve a oportunidade de lançar o Atlas de fantasia natural aqui ao mesmo tempo que lá fora, justamente por estar dando tão certo. Assim, a aderência das pessoas é simplesmente absurda. Outro exemplo Cosmir RPG o Brasil vai ser o único país do mundo que vai lançar junto com os Estados Unidos. A Tria já tá com os livros traduzidos e vai lançar junto com os Estados Unidos. Tipo assim, isso é muito absurdo. E é do Brandon Sanderson e tal, maior escritor de fantasia contemporâneo. Isso é muita loucura. Sim. O Brasil é um mercado gigantesco. Porque a gente é criativo, a gente tem RPG de qualquer coisa, qualquer cacareco que você imaginar, você vai encontrar um RPG sobre. Assim, aí já levando pra RPG indie, né? Cara, outro exemplo também que temos recentemente foi o Wide Fish. Foi um... Apesar de ter tido uma grande aderência do público internacional, no Brasil, o Wide Fish, se não me engano, eu posso estar enganado, faz tempo que eu vi esses dados, essa informação não está fresca na minha cabeça. Se não me engano, a gente superou o financiamento, em questão de financiamento coletivo, em questão de financiamento coletivo, comparado com os americanos, a gente bateu em dólar, eu acho que a gente, comparado em dólar, a gente doou mais. Posso estar enganado, mas eu acho que foi. Mas é porque o brasileiro ele tá disposto a arriscar, eu acho, um pouco mais, sabe? A dar um pouco mais de oportunidade para um negócio novo e diferente. E isso também porque as coisas, quando elas chegam aqui pra gente, aí agora já voltando pros gringos, coisas grandes, né? Vampiro, D&D e tal. Quando isso foi chegar pra gente, agora já pensando 20, 30 anos atrás, essas coisas elas estavam chegando aqui já cheia de coisa e uma sobrecarga de informação gigantesca. Se você quiser começar a jogar Vampiro hoje, por exemplo, comprando livro bonitinho no Brasil e tal, não sei o quê, primeiro que uma cacetada de livro você não vai conseguir porque não chegou pra gente ainda. Beleza, tem a parte da tradução e tal, mas assim, lança conteúdo atrás de conteúdo até dizer chega, pensando em jogar tudo traduzido certinho, né? Aconteceu a mesma coisa com D&D. Quantos suplementos de D&D quinta edição chegaram pra gente de fato? Então, quando chega faltando, a gente sabe que dá pra jogar, só com livro básico, tá? Mas assim, convenhamos, a gente gosta de colecionar os cacarecos de RPG. Então chega faltando e uma sobrecarga de informação gigantesca, porque chega tudo de uma vez. E aí isso dá oportunidade, um pouco de preguiça da gente, e a gente, não, vamos testar outras coisas também? Lógico, uma parcela pequena disso, né? O nosso bolso também não aguenta, né? Vamos ser sinceros. Uhum. RPG não é o hobby mais barato. É um hobby caro. É um hobby bem caro. Então, quando a gente pega... aqui no Brasil tem muito... Eu não sei como que é lá fora, porque eu nunca parei pra ver isso. Mas aqui dá muito certo RPG de panfleto, dá muito certo RPG mais... como é que fala? Um pouco mais genérico, tipo, o famoso 2D6, né? Tipo... Uhum. E outra coisa que a gente faz bastante,
E é mais aberto é RPG que não usa dado. Uhum. Sim. Pois é, tipo Verdades e Segredos, que usa cartas ao invés de dados. Financiamento coletivo aberto. E Mas- com muito jogo gringo, às vezes precisa, né? Eles Precisa. fazem questão, às vezes, de ter um dado diferente, de ter um negócio diferente, porque quer vender Dado aquilo de É junto. um set de dado inteiro. Não é dado- só, eu vou puxar o exemplo do vampiro, né? Que você consegue substituir os dados deles por D10 sem problemas. Às vezes é um dado que você não vai conseguir substituir numa boa. Cara, tem um RPG. Transform não, que- falei errado. É Star Wars RPG. Tem um RPG que eu tenho que eu não vou lembrar qual deles é, mas eu lembro de ter visto as regras e tinha um D36. O que é um D36? Desculpa, eu não sei o que é um D36. O Ozzy, é o Ozzy? Eu acho que é o Ozzy, ele usa uns dados diferentes. Se eu não me engano, foi o VG, velho, que tem uns dados muito diferentão que eu olho assim e falo, como que rola isso fisicamente? Tipo, se você não tiver um Google pra digitar, o que tu faz? E que tá, se vende esses dados, só que é um absurdo de caro. Você vai comprar um set de dados desse, tipo assim, daqueles vagabundos que a gente compra da China, que é 20 conto, vem os 7 dados padrões, pra gente jogar o nosso RPGzinho de sempre, tranquilo e tal. Você vai comprar um set de dados desse, você vai pagar 130 conto. Tranquilo. Pra jogar com os dados que só vão servir para aquele jogo específico. Então isso é uma barreira grande, né? Sim. Não, e sem falar que como a gente não tá no país onde essas coisas surgem, a gente começou até a vir para o Brasil, esse tipo de coisa, esse acessório, vamos chamar assim, esse acessório específico, já complica tudo mais. Que, por exemplo, o sistema de lobisomem. Veio o livro, veio tudo mais, mas os dados não vieram. Não trouxeram os dados pra cá. Então tem que encomendar de fora. Não que seja necessário. Dá pra fazer adaptação com acho que com D6, dá pra fazer adaptação. Mas mesmo assim, se alguém quisesse usar os dados mesmo, entendeu? Nós somos nerdola, nós queremos gastar. Essa é a Certo. questão. É tipo aquele áudio. Eu sou fã, quero service. Exatamente. Eu estou com a minha carteira aberta com dinheiro que eu não tenho. Pra comprar dados que eu não preciso. Só porque tem um desenhozinho diferente em um dos lados. Porque nós somos assim. Claro, a gente gosta de uns negócios diferenciados. E é por Cadê o isso... Detona pra mostrar os papelzinhos? Que tu paga mais caro só pra ter uns papelzinhos, né? Que a gente falou. Não sei do que você tá falando. Não sei. Não sei do que você tá Exatamente. falando. E compra, às vezes, numa pré-venda, eu, com os livros de vampiro, vem uns cartão postal, uns adesivos, às vezes. Né? Gente, eu vou colar esse adesivo em algum lugar? Não, porque são 2. Eu vou ter dó de colar e vou ter dó de... Ai, meu Deus, se estragar o adesivo... Não... E o cartão postal? O que eu vou fazer com o cartão postal? Mas eu quero. E Sim. é por isso aí, agora já puxando o gancho da pauta de novo, que a gente foi muito longe, por isso que a cultura pop vira os olhos pra gente como a gente. A gente gasta. É porque a gente é trouxa. A gente não tem dó de gastar dinheiro. Não, dó a gente tem, porque quando vem normalmente o cartão vem depois, a gente Não, chora, vem não. mas é. Você Não. chora, você reclama, mas você paga feliz e fica olhando. Você passou o cartão, deu, compra aprovada. Você já Não, vai pra janela ver se o você carteiro vem tá aqui. chegando, Detona? Você vem aqui, você pega esse trocinho aqui, ó. Esse trocinho aqui, você coloca você compra, passa o cartão, coloca na sua frente, aí você fala assim: uau, é quase o mercado do mês, né? A última vez que eu vim aqui, você tinha me mostrado o lobisomem. Agora eu não lembro nem se foi durante a live ou se foi depois. Provavelmente depois. Você tinha comprado. até E depois. você chegou a ler e jogar ele já? Não, né? Não tô com tempo. Eu estou lendo! Pois é. Eu pois estou é. lendo! Todos eu, nós. eu estou lendo, mas vida de estagiário tá me matando. Todos nós. Estamos lendo vários, né? Tem vários aí que Tem estamos vários, lendo. Tem vários. E a Pô, gente sempre quer mais. O mercado olha pra isso e gosta disso, né? Gosta? E aí vem aquelas coisas de é exclusivo, é único, ou é agora ou é nunca. Tem E vários, aí a gente sabe? vai comprar, e a gente vai comprar Tem. feliz. Uhum, A tem gente A gente vai vários. reclamar horrores, mas a gente vai ficar feliz. Tem vários, sabe? A gente tem compra vários. feliz. Sim. Compramos feliz. Enfim. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu acho. Peraí, que antes eu tenho que falar uma coisa. Falando em coisa exclusiva e coisa rara e coisa que não vai ter de novo,
O Early Bird do Verdades e Segredos. Ia falar disso agora. A gente vai dar mais 48 horas por conta do atraso que tivemos com a aventura, tá? Do Fast Play. Então, é as últimas 48 horas para você entrar no nosso grupo secreto, que eu já vou provavelmente começar hoje a colocar as pessoas para fazer os playtests com a gente. Vai ter playtest pra caramba e um monte de material extra, inclusive a sua ficha personalizada do seu personagem com ilustração. Então aproveita, galera, que tá o Early Bird aí mais 48 horas, hein? Se você não apoia até agora, tá na hora, hein? Galera que recebe só depois do dia 15, é mais 2 dias, hein? Corre! Eu acho que uma coisa que vale dizer também, pra gente que gosta de coisas exclusivas e colecionáveis, as cartas, né, que vai ser a primeira grande meta, vamos bater essa primeira grande meta pra gente ter um deck exclusivo aí de Verdades e Segredos, todo ilustrado, todo lindo. As ilustrações estão lindas. E aí é aquela coisa, né, quando é o joguinho da IP gigantesca, dos gringos, absurdo e não sei o que, de milhões de reais, você quer pagar dezenas de reais, milhares de reais por conta de um dadinho com a logo do jogo. Agora, quando é um jogo menor que vai te entregar cartinhas super diferentes, aí você fica segurando o bolso. Exatamente. Os grandão não precisam do seu dinheiro não, velho. Não só, galera, mas o preço tá bem acessível, principalmente no Mini Bird, tá? Exatamente. Dá uma passada reais, lá. se bater a meta, você ainda ganha o baralho. Jogo acessível. Cacarequinhos extras que nós amamos e a gente não reclama quando vem num preço bom. Quando vem num preço absurdo, a gente reclama mesmo. Mas quando vem num preço bom igual isso aí, a gente não reclama. E um jogo criativo e diferente. É tudo que a gente falou aqui agora. Exatamente. Aproveita. Corre. Bom, nessa. Acho que está na hora de puxarmos nossa rodada final. Não é mesmo? Já que também falamos de Verdade e Segredo, apoiem. Como já foi notificado, Early Bird continuará por mais um tempinho. Então, apoiem, que mais que um momento perfeito para conseguirmos isso. Já que tem coisas pra sair. Não falarei o que, mas tem coisa pra sair. Só jogaremos assim no ar. Para que tem coisa pra sair. Bem perto, inclusive. Mas enfim. Eu acho que, como bom momento de pergunta final, na cultura pop, pode não ter sido exatamente uma obra, mas se vocês tivessem que falar assim, isso que despertou o meu interesse no RPG, não precisa ser necessariamente, mas o que começou essa fagulha de curiosidade no RPG, o que seria? Pergunta difícil, hein? Sim. O problema não foi, o meu negócio é que não foi na cultura pop, foi sim. De certa forma, o meu início do RPG tem um pouco a ver. Vamos lá, eu morava em Porto Alegre e ali tinha a loja, eu acho que chamava Nerds na época, não sei se ainda chama, que era da Jambô, que ficava debaixo do escritório deles e tal, era perto do colégio que eu estudava. E aí eu queria, RPG pra cá, RPG pra lá, já tinha escutado falar, queria saber de qual é. Só que com o troco da semana do almoço e do lanche, fui achando que ia conseguir comprar D&D, por exemplo. Cheguei lá. Eu percebi que eu precisaria do troco, do almoço e do lanche do ano inteiro para poder comprar D&D, para sequer eu começar a jogar. E aí eu falei com o vendedor lá, meu querido, eu preciso de algo que eu consiga comprar, né, que caiba no meu bolso, porque tá tudo muito caro. Eu não é que tava caro, na real não é só isso, né? Alguns jogos eram caros, mas assim, eu tinha incríveis R$40. E isso foi coisa de um pouquinho mais de 10 anos atrás. Então, assim, R$40 não era uma grana absurda. E aí, o que me fez escolher por um ou por outro RPG lá foi porque um deles estava escrito Guerra dos Tronos na capa. E tava bombando a série. Tava ali, 3ª, 4ª temporada da série. Então, foi o que me fez escolher por esse RPG em específico. Aí, assim... eu acho que não necessariamente foi a cultura pop que me levou a jogar RPG, mas foi a cultura pop que me guiou em direção a um jogo ao invés de outro. Então eu acho que isso também é muito, muito relevante, assim. Cara, eu não vou mentir. A Jujuba de o quê? Uns 8
quase 10 anos atrás já, não vou lembrar. Foi quando eu tava aprendendo inglês, cara, que eu, tipo, procurava conteúdo em inglês pra escutar, e aí eu conheci o Critical Role. e aí eu fiquei tipo, cara, o que esses caras tá falando, né, que eu não entendia direito? E o que eles estão fazendo? Aí eu fui pesquisar sobre. Só que eu só fui começar a jogar RPG mesmo depois, na pandemia, tipo, muito tempo depois. Justamente porque furou a bolha e de repente tava todo mundo jogando RPG. Tipo, Cellbit tava narrando e todo mundo queria saber o que era essa parada de RPG. E tinha um monte de gente querendo jogar. E aí, de repente, a Jujuba conseguiu jogar também. Muito bom. Comigo, sem dúvida, eu já tinha... Obviamente, o que começou mesmo, Hora de Aventura, esses desenhos mais fora da cabeça, foi o que começou. Mas, sem dúvida, o que me fez iniciar a jogar RPG foi, sem dúvida, o Nerdcast de Huff Gunner, do Jovem Nerd. Desde o primeiro, eu nunca mais perdi um Nerdcast, assisti a todos, e aquilo foi um grande pontapé para eu começar a mestrar, narrar, e agora aqui estamos. Sem dúvida. O Nerdcast realmente também foi uma coisa que eu acho que a gente não chegou a citar aqui, né? Não. Mas eu acho que foi eu tinha falado. Você falou, mas mais pro início, mas né? Foi uma citação, foi uma citação. Foi uma coisa que, assim, foi, eu acho que um divisor de águas pra muita gente, até pra quem já jogava. Porque a sonorização é aquela mesma coisa, aquele mesmo efeito da 4ª temporada do Stranger Things, da cena que tornou maneiro o RPG, sabe? Eu acho que a sonorização do Nerdcast trouxe essa potência também. E é uma coisa que eles sempre fizeram muito bem. Então, eu não lembro o que veio primeiro aí na minha história, não. Mas agora que você falou do Nerdcast, talvez uma das primeiras vezes que eu tenho escutado falar, mais tendo noção do que era, talvez tenha sido no Nerdcast, no primeirão. Pois é. Sim. Notem que eu ouvi todos, agora deu saudade. Deu saudade, né? Deu saudade. Bom, mas eu acho que é isso. Demoramos um pouquinho, mas passamos um pouquinho. Voz do Além, Além de Verdades e Segredos, tem alguma outra coisa para falar? Não tem! Voz do Além não falou, mas confirmou com gestos que só seres superiores entendem, vulgo quem está aqui. Enfim, gente... A gente é o ser superior, nossa. Não, nossa, nunca falei de mentalidade. Nunca falei de mentalidade. É superior em alguma coisa, em outro, mas em todo o resto, te garanto que não é. Em alguma coisa. Em alguma coisa. Agora eu tô tentando descobrir que coisa é essa. Mas enfim, muito obrigado a quem estava aqui, a quem vai estar aqui e tudo mais. É isso. Ficamos por aqui por hoje e até a próxima. Valeu, gente! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.